Você sabia que cada parágrafo da sua redação exige uma estrutura interna? Se você não sabia ou se você sabia, mas quer entender o meu jeito, continua aqui. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay e hoje tem aula da Chay. E o assunto de hoje da nossa aula é estrutura do parágrafo. Isso mesmo. Por quê? Porque todo parágrafo tem uma estrutura. Diz uma coisa pra mim, você já sabia que cada parágrafo tem uma estrutura? Ou é a primeira vez que você está ouvindo isso? Se é a primeira vez que você está ouvindo isso, a gente precisa conversar urgentemente. Porque se você já fez a Enem aí alguma vez, você já fez Enem alguma vez? Conta pra mim como foi a sua experiência, tá? Porque se você já fez o Enem alguma vez, significa que você já colocou a sua redação aí a ser avaliada, tá? E para sua redação ser avaliada, a gente tem que pensar em todas as partes da sua redação. A gente pensa na introdução, pensa no desenvolvimento, pensa na conclusão, mas a gente também pensa parágrafo a parágrafo, independente dele ser na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Cada um exige uma estrutura. Existe o todo, a estrutura geral, mas as mini estruturas, que são os parágrafos, né? Então, a gente precisa olhar aí toda a nossa redação com bastante carinho. Aqui na descrição eu vou deixar para vocês outros vídeos que eu já fiz nessa série de 10 dias com 10 vídeos, falando sobre estratégias para você organizar suas ideias, te ajudando aí a parar e fazer sua redação em 1 hora, que é o tempo que a redação do Enem te exige, ou qualquer concurso. E também tem um aqui falando sobre tópico frasal. A aula de hoje é a aula 4 desses 10 dias. Se você estiver vendo esse vídeo depois dos 10 dias já terem lançados, você vai ter aqui para você todos os links. Se você está vendo hoje na estreia, se liga que é o 4º vídeo, mas já tem aqui na descrição também os 3 anteriores. E amanhã tem mais um, e depois mais um, e amanhã. E o próximo da lista é a estrutura da redação. Bem legal também. Então vamos lá. Vamos começar a pensar aí o parágrafo. O que você sabe de parágrafo? O que você lembra de parágrafo? Deixa eu pegar minha caneta aqui. O que você lembra de parágrafo? Bom, parágrafo ele pode começar sendo uma coisa, que é a tua professorinha. Ai, fofinha. A sua professorinha que te ensinou, né, aí a escrever os seus textinhos lá no início, falou assim, ó, que você tem que botar 2 dedinhos pra dar um espacinho pra começar a escrever. Pelo menos a minha ensinou desse jeito, que eu tinha que dar um espacinho pra poder começar a escrever. Pensa assim, né, que aqui você tem, tá, bem pequenininho, aqui você tem, deixa eu virar o rascunho. Opa. Rascunho de tópico frasal. Ó, esquece aqui. Eu não quero gastar uma folha só com isso. Tem um texto, né? Ó, tem uma nova folha aqui, tem um texto. Lembra que a tia ensinou a botar 2 dedinhos e aí começar a escrever? E aqui, continua, continua, continua. Pois é, esses 2 dedinhos aqui é o teu espaçamento. Cara, isso é muito importante, você dar um espacinho. Porque na hora que o corretor olha para sua redação, ele já sabe que é o 1º parágrafo, o 2º parágrafo, o 3º parágrafo. Eu já encontrei redação, que é redação de um único parágrafo. O cara começou e foi. Infinitamente. Tá certo, Chay? Ou tá errado? O certo às vezes é relativo. Mas nesse caso tá errado. Por quê? Porque você não vai fazer uma redação valendo 1000 na sua nota do Enem, valendo a sua vida, valendo seu futuro, valendo seu dinheiro, valendo as suas bolsas da Gucci, ou a sua Ferrari. Muitas vezes. Porque você não coloca espaçamento, né? Então, primeira dica do parágrafo é, ele precisa ter um espaçamento, que vai variar ali entre 1 centímetro e 2, tá? Porque isso é uma questão de estruturar e ter um espaço. Ainda dentro dessa questão de tamanho e estrutura, ele não pode ser muito grande e ele não pode ser muito pequeno. Então, a ideia média aí de um parágrafo é que ele seja de 8 linhas. Um tamanho bom. Você não fala de menos e você não fala de mais. Passando essa questão de tamanho, que é espaçamento e linha, a gente tem que pensar que o parágrafo, ele é o núcleo de uma ideia,
né? Eu tenho várias ideias ao longo da minha redação e eu tenho meu parágrafo. A primeira linha desse meu parágrafo, que a gente chama de tópico frasal, tá? Ela inclui ali o núcleo do parágrafo. Núcleo, por quê? Porque é a parte mais importante do parágrafo. Então, as primeiras 2 linhas, que devem ser compostas aí de umas 3 orações, ela é o núcleo do meu parágrafo. Depois, eu vou ter o tópico secundário, que tenho o meu tópico frasal, que é o núcleo do meu parágrafo, que é a ideia central, e no tópico secundário, onde eu vou falar realmente os meus argumentos, onde eu posso fazer a citação, né? Onde eu posso colocar mais opiniões, mais ideias, acrescentar alguma coisa a respeito do meu assunto que eu comecei, né? Usar os meus conectivos para ligar uma coisa a outra também. Um ademais para acrescentar uma ideia, um mais também, tá? Então, pensa assim que o parágrafo, ele tem tópico frasal e tópico secundário. Desse mesmo jeito, ele apresenta tópico frasal, né? Ele também vai ter o tópico secundário e ele também pode ter uma solução. Pensa que são 3 etapas: tópico frasal, tópico secundário e a solução. Chay, mas eu já estou solucionando a minha redação? Não, mas eu já estou fechando a minha ideia, né? Porque ele segue muito na objetividade. O meu parágrafo, ele tem que ser objetivo, porque ele tem toda uma redação dentro de um parágrafo, toda uma estrutura, tá? Ela segue sempre na estrutura. Por quê? Porque eu faço 5, né? Eu faço 5 parágrafos. 5 parágrafos na minha redação. Então, eu tenho um parágrafo de introdução, 3 parágrafos argumentativos e um parágrafo de conclusão. Mas cada um desses também tem sua introdução, seu desenvolvimento e sua conclusão, né? Por isso que eu posso dizer que o meu tópico frasal é a minha introdução. O meu tópico secundário é o meu argumento. E a minha finalização é a minha conclusão sobre aquilo ali que eu falei. Deixa eu colocar aqui para vocês um exemplo. Olha esse exemplo aqui, tá? Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet. Consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário individual. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, sempre me confundo por falar esse nome, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para a manipulação e a alienação vistas em 1984. Assim, os usuários são inconsequentemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Olha lá, tá? Em primeiro lugar, é importante destacar que, e aí vem o tópico, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet. Quer dizer, eu estou falando que cada vez mais pessoas estão expostas a conteúdos limitados, porque questão do algoritmo, questão de direcionamento. Às vezes você não é exposto ao novo, por quê? Porque o seu sistema acostuma com alguns tipos de pesquisa. E aí você é filtrado. Então, ele já abre com isso. Depois, ele vem com a citação, para encaixar, para dizer que aquilo ele não está pensando sozinho. E aí, por fim, ele diz que assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo. Quando ele disse que existe uma filtragem, existe uma apresentação de dados que é relevante a algumas pessoas, a outras não, né? Que é por questão de relevância, a gente sabe que é por questão do algoritmo. E depois ele comprova isso e ainda traz uma fala, quer dizer, eu tenho introdução, conclusão e desenvolvimento dentro de um parágrafo. Eu sigo pequenas estruturas. É muito mais fácil você seguir pequenas estruturas do que você ir para a estrutura inteira, né? Então, você olha, faz a sua introdução. Chay, eu posso fazer a introdução também nessa ideia? Claro! Porque você vai ter que apresentar, mesmo sendo na introdução, a ideia, introdução é um parágrafo. Então, você vai ter que apresentar de qualquer jeito a sua tese inicial, que é o seu tópico.
Depois, alguma argumentação, já alguma prova do porquê daquilo. Você já vai dizer pelo menos o porquê que você acha aquilo. Algum dado, alguma alusão histórica. Algo que você não venha sozinho. Opa, já cheguei acompanhado. E aí, você pode até finalizar aí com uma pergunta, com uma situação mais em aberto, né? A diferença é que você não vai precisar fechar tanto assim. Você pode deixar mais em aberto para poder discorrendo ao longo da sua redação. Então, pra gente resumir, pensa assim: uma vida em um parágrafo, né? Porque um parágrafo vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente chama de tópico orfasal, tópico secundário e fechamento. Eu chamo assim, né? E acho que pra você também vai funcionar. Se você tem dúvida aí, cola um parágrafo aqui pra gente ver como que tá a sua redação, tá? Minha equipe vai me ajudar aqui a dar umas olhadinhas aí Vou escolher os parágrafos de vocês pra dar uma escolhida aleatória e responder. Se você não esqueceu, porque eu esqueci de pedir, inscreva-se aqui no canal, deixa o like, manda um beijo pra mim, diz que você me ama. E me segue lá no Instagram, @professora Chayane Farias. Tem dica todo dia. Ah, e TikTok, né? Que agora eu virei uma TikToker, tá bom? Te aguardo lá, espero que você tenha gostado. E assista os vídeos anteriores e assista também os próximos vídeos, que vai estar tudo muito, 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 muito legal. Beijo!